O tema nosso hoje é sobre o cérebro de quem medita. Com o aumento da idade da população, a incidência de declínio cognitivo e demência aumentaram substancialmente. Isso pode dar uma falsa ideia de que a degeneração cerebral é uma decorrência natural do envelhecimento do ser humano, mas isso não é verdade. Uma vida mais longa não precisa vir atrelada a uma má qualidade dessa vida, resultado de um cérebro decaído. Tem uma professora de neurologia da Faculdade de Medicina lá da UCLA que faz uma ponderação importante, mais ou menos assim. Embora muitas pesquisas tenham se concentrado na identificação de fatores que aumentam o risco de doenças mentais e o declínio neurodegenerativo, relativamente menos atenção tem sido dada às abordagens destinadas a melhorar a saúde cerebral. Proteger e nutrir o cérebro, eu diria que é essencial para a qualidade de nossas vidas, tanto na juventude quanto na velhice. Então, hoje nós vamos abordar essa questão sobre o ângulo da meditação. Eu quero que você veja como a ciência tem provado que técnicas muito simples de meditação fazem toda a diferença na longevidade e na qualidade funcional do cérebro. Então, vem comigo, vamos mergulhar nesse tema. Pergunta que eu nos faço é possível um cérebro vital para sempre? Sim, claro, é possível. A meditação pode desacelerar fortemente a perda de substância cinzenta do cérebro relacionadas à idade e ao estresse, como dizem esses pesquisadores lá da UCLA. O cérebro começa a perder volume a partir dos 20 anos de idade. E isso gera dois tipos de consequências bastante graves. A primeira delas é uma queda da habilidade funcional cerebral, que compromete a atenção, a percepção, a memória de trabalho, a autorregulação emocional, a cognição e a capacidade de tomada de decisões. As habilidades funcionais do cérebro humano são construídas a partir lá da infância até o início da vida adulta. Depois disso, o cérebro necessita de manutenção e cuidados, como qualquer outro órgão do corpo. Caso contrário, ele entra num declínio rápido, principalmente em razão do estilo de vida. Então, a perda de volume cerebral gera também outro tipo de consequência grave, que é o aumento do risco para doenças mentais e as doenças neurodegenerativas. A gente vem falando muito sobre isso. Eu insisto que existe essa relação direta entre a saúde do cérebro e o adoecimento mental. Essa é uma via de mão dupla, claro, mas é importante frisar que o adoecimento mental é adquirido muito mais através da degeneração cerebral, que por sua vez é fruto de uma série de fatores interligados ao estilo de vida, como estresse, má alimentação, sedentarismo, sono de má qualidade, falta de contemplação, ausência de rede de apoios, do que exatamente fatores genéticos. Isso nos dá uma incrível janela de ação para protegermos o cérebro de seu decaimento após aqueles 20 anos, dando a ele uma chance de enfrentar muito bem os desafios inerentes da vida adulta. Então, as pesquisas têm mostrado coisas bastante importantes e interessantes. O ano de 2012 foi muito especial para a pesquisa da meditação enquanto um recurso terapêutico na neurociência e na psicologia. Naquele ano, a revista Frontiers publicou os resultados de um estudo divisor de águas sobre o efeito da meditação na anatomia e função cerebral. Os seus achados mostravam uma alteração altamente significativa na girificação cortical de meditadores. Espera lá que eu vou explicar. Então, imagine uma folha de papel, você amassa essa folha de papel e faz uma esfera dela, mais ou menos assim acontece com o nosso cérebro, que nos mamíferos ele vai dobrando sobre si mesmo, formando depressões, saliências e giros. Pensava-se antes que esses giros, a tal da girificação, seria um recurso que a natureza tinha encontrado, incrível, inclusive, para que nós pudéssemos guardar mais neurônios e ter, assim, um cérebro que se destacasse dos outros mamíferos. Essa é uma lógica muito simples. Quanto mais giros, mais extensão, mais neurônios, mais inteligência e mais funções cerebrais sofisticadas. Ledo engano, gente. Isso foi tornado público pela espetacular cientista Susana Herculano Holtzel. Ela se notabilizou por provar que não era bem assim.
Ela descobriu, por exemplo, com muita precisão, o número de neurônios que um cérebro humano abriga, são 86 bilhões. E que essa quantidade de células não é tão superior assim a outros mamíferos, como os primatas, os elefantes, golfinhos, como eu expliquei também no outro artigo. Nossa genialidade não está nada na quantidade de neurônios, mas na qualidade das nossas conexões neurais. Então, voltando ao estudo de 2012, descobriu-se que a meditação aumentava justamente essa tal de girificação cortical. E por isso, justamente por isso, ela é muito importante. Por quê? Bom, isso explica a grande plasticidade neuronal dos cérebros humanos. E se você está pensando, tentando lembrar-se, por acaso, do que significa neuroplasticidade, vamos lá, vou te colocar aqui rapidinho. É a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo de uma vida inteira. Ele não perde essa capacidade. E na medida que ele se adapta e muda, ele é capaz de se restaurar e regenerar. Por toda uma vida, não se esqueça disso. Esse estudo mostrou também interferência na ínsula, uma estrutura-chave envolvida na regulação das nossas distrações, no tal vaguear mental. Sabe o que é isso? Uma mente errante. Ora eu estou no passado, depois eu já fui para o futuro, eu criei histórias e por aí vai. Portanto, o aumento da girificação insular em meditadores pode resultar numa melhor e maior integração dos processos autonômicos, afetivos e cognitivos, uma vez que os meditadores controlam muito melhor a introspecção, a consciência e as emoções. Bem, passamos 2012 e aí a gente cai no ano de 2013, outro ano importantíssimo. Nós vimos acontecer em 2013 um abalo sísmico nos terrenos da neurociência com a meditação. Um outro estudo feito lá na mesma universidade, na UCLA, investigava o uso da técnica simples de meditação, uma meditação do Kundalini Yoga chamada Kirtan Kriya. Essa meditação ela é feita sentada, ela tem curta duração, são só 12 minutos, e ela foi realizada apenas por 8 semanas nesse estudo. E apenas isso provou ser um recurso espetacular para aumentar, primeiro, a cognição, segundo, a saúde mental, terceiro, a atividade da telomerase. Eu sei que você já quer saber o que é a telomerase, então vamos lá. A principal função da telomerase, que é uma enzima, é repor os telômeros da extremidade cromossômicas, reajustando desse modo continuamente o relógio celular das células. O que são os cromossomos? Eles são estruturas que abrigam o nosso material genético dentro da célula e que possuem nas suas extremidades, na pontinha, a semelhança das pontas dos cadarços de sapato, uma proteção extra que impede o esgarçamento ou o dano daquele material genético. Esses são os telômeros. Gente, pensa bem, a biologia é tudo, o corpo é incrível, né? Ele próprio provê a sua proteção. Por isso que quando as células apresentam maior concentração de telomerase, essa enzima, como ficou provado nesse estudo, elas apresentam uma maior vida útil e um envelhecimento muito mais lento. Olha só, em outras palavras, a telomerase é um biomarcador para a juventude de nossas células. Agora, voltando aos resultados da Kirtan Kriya, eles são simplesmente surpreendentes, porque eles demonstraram que a prática regular dessa meditação por apenas 8 semanas aumentou em muito a telomerase. Na verdade, a telomerase aumentou em 43%, o maior aumento já registrado. Pensem vocês nisso. Outros estudos sobre essa prática mostraram que ela melhora também o fluxo sanguíneo para o cérebro, reverte a perda de memória, alivia a depressão e silencia os genes inflamatórios, enquanto ativa os genes saudáveis, como explica o Chris Walling, na época foi diretor executivo do Centro de Longevidade Cerebral da UCLA, onde essa pesquisa foi rodada. Então, essa meditação faz parte, desde então, dos protocolos para tratamento da prevenção do Alzheimer e de outras demências. Então, uma coisa muito impressionante. Aí a gente dá um salto, vamos para o ano de 2015, e esse ano de 2015 começa bastante animador para a meditação. O Centro de Mapeamento do Cérebro, lá da UCLA,
viria a publicar os resultados de uma pesquisa sobre como a meditação poderia atuar na perda de massa cinzenta, que deixou os próprios pesquisadores impressionadíssimos, como disse um deles, o Dr. Florian Kurt, que, por sinal, também fez parte da equipe que estudou a meditação lá no ano de 2012. Então, nas palavras dele, era assim: esperávamos efeitos pequenos, distintos, localizados em algumas das regiões do cérebro que haviam anteriormente sido associadas à meditação, mas, em vez disso, o que realmente eles conseguiram ver foi um efeito generalizado da meditação que abrangeu regiões de todo o cérebro. Isso impressionou demais esse investigador. Então, as investigações da meditação sobre o cérebro, elas continuaram aceleradas em vários centros de pesquisa e um novo objetivo foi proposto. Agora, eles tinham compreendido muito bem o que a meditação fazia até então, e nesse momento os pesquisadores dão um passo além e eles querem ver se a meditação já poderia ajudar aquelas pessoas que já tinham um grau moderado de comprometimento cognitivo e demência. Então, eles foram ver se esses grupos ou essas pessoas poderiam se beneficiar justamente de técnicas simples da meditação. E os resultados trouxeram muitas novas luzes e esperança. Em 2021, um estudo publicado pela Frontiers, de novo, usando a técnica de meditação sentada e silenciosa sobre a substância cinzenta e a espessura cortical em pessoas que já tinham um comprometimento leve da cognição e da memória, demonstrou que a meditação não apenas age em áreas do cérebro relacionadas ao controle executivo, e a memória, por exemplo, mas também ela sendo praticada regularmente, ela pode retardar o processo neurodegenerativo em áreas cruciais do cérebro, inclusive em pessoas que já estavam nesse estado. Então, esse estudo mostrou também que a meditação causa mudanças saudáveis na espessura cortical e nos volumes de substância cinzenta, predominantemente sobre o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, com uma diminuição mais posterior nele, sugerindo um aumento do controle, que a gente chama na neurologia de cima para baixo nos meditadores. Esse termo é um termo médico que nada mais quer dizer que uma maior autorregulação a partir da consciência e menos resultantes dos impulsos emocionais. Outro achado bastante importante desse estudo foi verificar que, se a meditação se torna parte do estilo de vida, ela é capaz de alterar a atividade cerebral, oferecendo muito maior controle sobre a impulsividade e uma maior atenção sustentada. Então, isso, gente, faz toda a diferença na vida humana. Um dos autores desse estudo, um pesquisador chamado Neil Bailey, ressalta que a meditação pode ser usada como técnica de estimulação cerebral, inclusive no tratamento para depressão que não respondeu à medicação típica. E ela também pode ser uma técnica, por ser uma técnica muito simples, ela pode ser ensinada online, alcançando mais pessoas. Então, a gente sabe que o foco e a atenção são recursos funcionais altamente especializados do cérebro humano. Quando eles estão comprometidos, nós ficamos submetidos a um evento cérebro mental chamado mind wandering. Em português, a tradução seria mente errante, o que causa a perda grave da capacidade de atenção. E quando isso ocorre, nós já estamos diante de uma degeneração neurológica. Muitas vezes, essa degeneração neurológica, como eu disse, vem do estresse, dado ao nosso estilo de vida, ou da fadiga, dado ao nosso estilo de vida, ou de transtornos mentais, como o TDAH, a ansiedade e a depressão. Então, investigando justamente a relação entre esses dois fenômenos e a meditação, a revista Elsevier publicou em 2021 mais um estudo que trouxe resultados muito animadores. Nesse estudo se concluiu que a experiência subjetiva de meditação e a divagação mental diferem enormemente entre meditadores experientes e os meditadores que estão começando. Essa diferença é refletida nas propriedades oscilatórias do EEG, que nada mais é do que uma eletroencefalografia,
dos participantes dessa investigação. Eles descobriram que os meditadores têm maior nível de foco e uma considerável redução da tal divagação mental durante a prática de meditação. E por ela ter sido muito maior, essas duas características, foco e concentração em meditadores experientes, isso diz muito da importância de nós persistirmos na meditação e incorporarmos a meditação no nosso dia a dia. Essas modulações espectrais da encefalografia associada à meditação e à divagação mental, elas diferiram significativamente entre esses dois grupos, o grupo controle e o grupo de meditadores. Então, como você pode notar, há muitas evidências, robustas evidências que sustentam a tese da medicina do estilo de vida e de outras áreas médicas e de saúde que afirmam que tem na meditação um recurso simples e muito eficaz, muito útil a ser abraçado, pois é recomendado como um hábito de vida que concretamente melhora a saúde cerebral, a saúde do corpo e a saúde mental. E isso ajuda o cérebro a se manter vital e ativo por uma vida longa, e não só longa, mas uma vida inteira. Um cérebro espetacular pode ir até o fim com você. Eu gostaria que você soubesse que lá no meu canal do Instagram, que é lis.grusangat, eu vou conduzir algumas meditações que eu menciono nesse artigo para que você tenha a experiência e venha se juntar a mim no meu grupo de Instagram, na minha comunidade. Fique de olho. Um abração.